Olá, pessoal! E chegamos então ao último capítulo dentro deste primeiro módulo, que é o capítulo onde vamos analisar um eletrocardiograma completo, né, dentro, claro, da proposta desse módulo, que é um eletrocardiograma normal. Então, eu vou mostrar aqui exemplos de eletrocardiogramas que são normais e ver o passo a passo com vocês de como nós devemos analisar este traçado, ok? Juntando todos os elementos que nós vimos até agora das lições anteriores. Então aqui na tela de vocês nós temos um eletrocardiograma chamado eletrocardiograma de 12 derivações, tá? Por que a gente chama de 12 derivações? Porque ele vem numa folha só, numa folha única, todas as derivações. Então vamos dar uma olhada aqui primeiro em quais são essas derivações. Ó, então aqui a gente tem D1, aqui a gente tem o D2, tá? Ó, D2, aqui a gente tem o D3, aqui a gente tem AVR, aqui a gente tem o AVL e aqui AVF. Então essas são as derivações clássicas, tá? Como a gente já viu nos outros vídeos, né? Nas outras discussões. Depois nós temos as precordiais, V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Então aqui são as derivações precordiais, tá vendo? Então 12 derivações, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então esse é o famoso eletrocardiograma de 12 derivações. Você pode estar num serviço que tem uma máquina que faça um eletrocardiograma de 6 derivações. Ele vai dar primeiro 6, depois outras, né? Ou você pode estar, como acontecia muito na época que eu estava na faculdade ou na residência, que vinha uma tira única de eletrocardiograma. E aí você tinha na sequência D1, D2, D3, né? Quer dizer, era um canal único, então era uma de cada vez. O bom desse, né, desse exemplo, é que as 12 derivações juntas, colocadas ao mesmo tempo, nos ajudam a analisar. Outro dado importante, vocês percebem que aqui embaixo, olha, eu vou até chamar a atenção, aqui deixa eu pegar um formato aqui que eu acho que vai ajudar a chamar a atenção, vocês veem que aqui embaixo você tem uma derivação isolada, tá? Chamada D2 longo. Então, além das 12 derivações, a máquina repete a derivação D2 e ela dá muito mais batimentos do que aqui em cima, por exemplo. Porque olha quantos batimentos tem D2 aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quer dizer, muito mais, né? Na verdade, a duração inteira do exame. Então, esse é o chamado D2 longo. Por que ele existe? Porque ele é ótimo para que a gente possa avaliar ritmo, para que a gente possa avaliar a onda P, para que a gente possa avaliar o intervalo PR, a gente vai ver, tá legal? Frequência cardíaca, na verdade tem 5 elementos que a gente analisa somente de olhar para o D2. Então isso que está aqui na tela de vocês é uma visão clássica de um eletrocardiograma que vocês vão encontrar na maioria dos hospitais, na maioria dos consultórios, dos ambulatórios, quando você pede um exame, ele vem com essa conformação. Então, qual é o primeiro lugar? O que primeiro a gente deve ver num eletrocardiograma, tá? Claro, na verdade, o que vale para qualquer exame complementar, o primeiro elemento é confirmar a identificação do paciente, tá bom? Identificação correta do paciente é uma meta internacional de segurança. Vale para hemograma, vale para ressonância, vale para o eletrocardiograma, tudo bem? Depois, é importante, se você conseguir, em alguns traçados isso fica mais fácil de ser visto, como no que a gente vai ver a seguir, ver a padronização do papel, né? Que vai ser uma marcação, né? Eu vou colocar aqui um zoom, ó. Aqui aparece um pedaço, tá vendo? Isso que tá aqui, olha, no final desse traçado, tá vendo? Que faz uma torre, é a padronização do papel. Ele tá querendo dizer que cada 1 milivolt que foi captado foi inscrito em 10 quadradinhos, que a gente chama isso de N, tá bom? Tá normal, é a padronização normal do papel. Então esse é um importante ser visto também. Por quê? Porque você pode ter aqui uma representação, por exemplo, que seja a seguinte, ó, pequenininha, tá? Então ele fala que cada 1 milivolt ele inscreveu em 5 miligramas, ele chama de N sobre 2. O que significa se você encontrar um papel com essa padronização? Que os traçados estavam tão grandes que, para a mesma magnitude, ele colocou em metade dos quadradinhos, tá?
Isso acontece muito em eletropediátrico, porque o tórax da criança é fino. Então os vetores ficam muito grandes no eletro. E aí você usa essa técnica, você aperta N/2 e tudo fica menor, né? Também pode acontecer o oposto disso, quer dizer, pode acontecer de eu estar vendo ondas muito pequenas. E aí você faz uma padronização do papel assim, em que cada 1 milivolt ele vai escrever em 20 quadradinhos, né? Que é o que a gente chama de 2N, tá legal? Então aqui, uma mesma onda é colocada no dobro do tamanho. Então, qual desses é o que você está lidando, né? Nesse nosso caso, a gente está com o normal. Então, ótimo, que bom. Vimos a identificação, vimos a padronização do papel. Gente, o primeiro lugar que você tem que ir no eletrocardiograma é o D2 longo, tá bom? Eu vou até escrever aqui, ó, é esta derivação. Então, nós estamos aqui, ó, no D2, ok? Longo, né? Por que é o primeiro lugar? Porque tem 5 coisas que vocês vão avaliar num D2 longo. Primeiro, você vai avaliar o ritmo. Então, definição de um ritmo sinusal. Presença de ondas P positivas em D2, seguidas de QRS e T, em todos os batimentos. Por que eu falo em todos os batimentos? Porque, às vezes, você vê uma onda P seguida do QRS-T em alguns batimentos isolados. Isso acontece em bloqueio de ramo, isso acontece em outras patologias arrítmicas. Agora, vamos lá. Então, primeira coisa em D2, qual é o ritmo? Então eu tenho ó, PQRST, 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 e se eu for aqui seguindo D2, eu vejo que em todos os batimentos eu tenho a onda P seguida de QRST. Portanto, primeiro item que eu gostaria de ver em D2, ritmo sinusal. Acabou. Segundo item, regularidade. Por quê? Mesmo dentro do ritmo sinusal, eu posso ter a chamada arritmia sinusal, né? Ele não ser rítmico. Então, eu vou dar uma olhada se esses batimentos estão rítmicos. Como é que eu vejo isso? Né? Na prática, você pode pegar um papel, você pegar algum tipo de marcador. Aqui, nessa nossa discussão, eu vou pegar um marcador aqui em vermelho com vocês, ó, e eu vou medir a distância entre 2 complexos QRS, tá vendo? Ó, vou colocar um pouquinho mais para cá ainda, ó, tá vendo? Ó, então, essa daqui, agora ficou difícil eu pegar, consegui pegar ele, ó. Essa é a distância entre 2 complexos QRS, tá? Notem que é normal ele ter pequenas variações. Vocês viram? Eu peguei aqui 5 batimentos, ó. Você vê que ele, sim, ele tá tendo uma regularidade, tá vendo, ó? Ah, Rafael, mas ele tá variando um pouco. Normal, mais do que normal, desejável. O nosso coração não pode bater neuroticamente regular, tá bom? Quando ele bate, isso chama baixa variabilidade do RR e é um fator de risco de morte súbita. O nosso coração não é um relógio suíço. Por quê? Porque quando ele tem essas pequenas variações, como vocês estão vendo aqui nesse traçado, é porque essas pequenas variações significam que o nosso ritmo está sofrendo influência do sistema nervoso autônomo, tá? Simpático e parasimpático. Então, vi o ritmo, vi ali a variabilidade, né? Ele tem que ser uma constante, mas não precisa ser neuroticamente, matematicamente igual. Uma pequena variação de 1, 2 quadradinhos é desejável. Quanto mais jovem, mais fácil ter. Quanto mais idoso, menor essa variabilidade. Terceira coisa que eu vou ver aqui no D2 longo é a frequência cardíaca. E a frequência cardíaca tem uma fórmula, né? Ela é 1500 dividido pelo número de quadradinhos entre 2 complexos QRS. E para ficar fácil a gente medir, a gente sempre faz isso daqui, ó. A gente busca, igual tem aqui, olha, um complexo QRS em que o pico da onda R, olha, ele fica em cima de uma linha escura, porque daí fica fácil contar. Então, olha, eu sei que aqui tem, ó, 5, 10, 15, 20, 21, 22, mais ou menos. Então, como é que eu calcularia a frequência cardíaca? A frequência cardíaca vai ser 1500 dividido por 22. É o número de quadradinhos mesmo. O que vai dar aproximadamente aqui 68 batimentos por minuto, tá? Claro que isso, a máquina do eletrocardiograma muitas vezes também já fornece para você. Mas esse é o terceiro dado de D2. Então, ritmo sinusal,
né? Regularidade do QRS, se ele está regular ou irregular, e a frequência cardíaca, 68 batimentos por minuto. Agora, o quarto elemento ali em D2 vão ser as características da onda P. Então, vamos voltar lá para o traçado, né? Se nós dermos um zoom, vamos lembrar, a onda P tem que ter uma amplitude menor do que 2,5 quadradinhos e uma largura menor do que 110 milissegundos, que daria 2,75 quadradinhos. Menor que 2,5 a 3, tá? Então, se ela for mais larga do que 3 quadradinhos, tá errado. Se ela for mais alta do que 2,5 quadradinhos, tá errado. Se a gente olhar aqui, é uma onda P pequena, arredondada, né? Tem menos de 2,5 quadradinhos de altura, menos de 2,5 quadradinhos de largura, ok? De duração. Então, características da onda P normal, tá? Então, onda P normal. E o quinto e último elemento que a gente vai ver aqui no D2 longo são as características do intervalo PR, que vai do começo da onda P ao começo do QRS. E ele tem que ter de 3 a 5 quadradinhos, ou 120 a 200 milissegundos. Então, de novo, fica até fácil se você pegar aqui, olha, uma onda P que comece bem ali numa linha vermelha. Olha que legal esse daqui, tá vendo? Ó, esse aqui começou bem na linha vermelha, ó. Então, para ter 5 quadradinhos, né, ele teria que estar além daqui e não está, né? Então ele tem menos de 5 quadradinhos, né? E também não está curto. Então ele tem aqui uns 3,5, 4 quadradinhos, tá? Então tranquilo, eu tenho um intervalo PR normal, ok? Ficou fácil de ver nesse traçado. E esses são os 5 elementos do D2 longo. Então vamos lembrar? Ritmo sinusal, regular, a regularidade, frequência cardíaca 68, características da onda P normal, intervalo PR normal. Acabei o meu trabalho no D2 longo. Agora eu vou lá para as derivações clássicas. E para começar o trabalho nas derivações clássicas, eu vou até aproveitar, né, essa figura que eu fiz aqui, que é uma figura que me ajudou a avaliar o D2, ó, tá? Eu vou ressaltar aqui quais são as derivações clássicas e o que eu preciso ver nessas derivações, tá vendo? Ó? Então pronto. Essas são as derivações clássicas. Qual é meu trabalho? O que eu tenho que ver nas derivações clássicas? Primeiro de tudo, calcular o eixo. Então eu trouxe aqui para dentro, olha, para a figura, né, a rosa dos ventos do eletrocardiograma, tá legal? Deixa eu trazer ela para frente aqui, para ela não ficar em cima das ondas, né? Para ela não ficar, na verdade, sendo atrapalhada pelas ondas. Olha, e pronto. Aqui ficou ótimo para a gente ver a rosa dos ventos. Então, aqui nas derivações clássicas, meu primeiro trabalho, calcular o eixo. E não tem nenhuma dificuldade para calcular o eixo. Por quê? Eu preciso prestar atenção em duas derivações para calcular o eixo, ó, D1 e AVF, tá? Então dá uma olhada. Vamos calcular primeiro o eixo da onda P, tá bom? Como que está a onda P em D1? Ela está ligeiramente positiva, mas ainda está positiva. Então você pode vir aqui, ó, tá? Pegar na derivação D1, ó, e pegar do meio para cá, porque do meio para cá é positivo. Do meio para cá seria negativo. Eu só fiz ali a minha marcação. Agora vem para a VF. Ela está claramente positiva, tá vendo? Então eu venho aqui na minha rosa dos ventos, olha, e eu pego a minha caneta e marco do meio para cá. Por quê? Ela está positiva em D1, positiva em AVF. Portanto, a onda P obrigatoriamente tem que estar nessa região que eu estou aqui pintando de azul, tá? Que é uma região dentro do normal, entre 0 e 90 graus. Então, pronto, medi o eixo da onda P normal. Vamos fazer a mesma coisa com o complexo QRS? Vamos lá. Complexo QRS, predominantemente positivo. Quer dizer, olha a palavra que a gente usou, né? Predominantemente, porque sim, você vai ter partes negativas e positivas, tá? E não tem problema, mas aqui ele é predominantemente positivo em D1, assim como ele é predominantemente positivo em F. Então, se eu vier para a rosa dos ventos, é a mesma marcação que eu fiz para a onda P, tá vendo? Ó, positivo e positivo. Qual o eixo do QRS? Entre 0 e 90. Aí vocês poderiam perguntar, mas Rafael, eu não preciso falar que está a 60, que está a 75? Claro que não. Vocês não vão trabalhar laudando o eletrocardiograma, né? Vocês estão aprendendo aplicação prática. Então, saber que está no quadrante normal é mais do que suficiente.
E agora, para a gente poder terminar a avaliação ali das clássicas, a gente vai tirar a rosa dos ventos e fazer a avaliação final. Então, o que é essa avaliação final ali das derivações clássicas? Então, eu volto para D1, D2, D3, R, L, F, e eu olho, pessoal, como estão as características das três ondas, tá? P, QRS e T. Aquilo tudo que a gente aprendeu. Então, olha só, eu tenho aqui uma P, que a gente já viu que ela tem características normais, mas eu também agora olho o QRS. Quer dizer, ele tá largo ou tá estreito, né? Lembrando que estreito é menos do que 2,5 quadradinhos, largo acima de 3 quadradinhs. Esse QRS, ele é composto, né, pelas ondas habituais aqui, que é um Q pequeno e um R, quer dizer, não tem aquele QS, porque se eu tivesse um complexo assim, ó, olha a onda P e olha o QRS, opa, aqui a gente vai aprender, é um sinal de infarto, mas não, ó. Então eu tenho QRS estreito com uma conformidade habitual e o QRS está positivo e a T está positiva e ela está assimétrica, tá legal? E ela está concordante com o QRS, ótimo. D2, a mesma coisa, a gente viu P, viu PRI, o QRS normal, estreito e T positiva. Aqui no D3, um QRS um pouco menor, não tem problema, né? Se a gente for olhar a rosa dos ventos, eu vou puxar novamente ela aqui para vocês, ó, só para explicar o porquê que de vez em quando a gente vê algumas derivações com aquele padrão mais isodifásico. Então, de novo, olha o que significa. Aqui em D3, o QRS está pequenininho, isodifásico, né? Rafael, isso não é baixa amplitude? Não é sinal de tamponamento? Não, porque ele está em uma derivação única. Se fosse baixa amplitude, estaria em todas. Então, se ele está pequenininho em D3, diga-se de passagem, bem pequeno também em L, é porque se eu vier aqui na rosa dos ventos, olha o que deve estar acontecendo, ó. A VL que está aqui, o eixo, eu vou pegar e vou desenhar de novo, olha, aquele dos eixos que a gente estava fazendo, ó. O eixo do meu complexo QRS que está aqui, ele está quase isodifásico em AVL, tá? Olha que interessante. Quando em AVL ele está nessa posição, ele não está nem do lado positivo, nem do lado negativo. Então ele fica com aquela conformidade que pode ser isodifásica, ó. A positiva é igual a negativa. O eixo está aqui, nessa reta que é a derivação. No D3, que também estava, né? Ele está um pouquinho aqui para cá, talvez, olha, tá? Um pouco para cá, deve estar no meio do caminho aqui. Por quê? Ele realmente está um pouquinho mais positivo em L, né? Não está tão isodifásico, e pequenininho em D3 também, ó, tá vendo, ó? Olha lá, um pouquinho positivo em L e isodifásico em D3, então é isso que significa, tá? A derivação AVR, aproveitando que a rosa dos ventos voltou para cá, dá uma olhada, ó, ela é uma derivação oposta a todas as outras. Então as ondas normais vão estar negativas em R. P negativo, QRS negativo e T negativo, tá bom? A VL, a gente acabou de comentar o porquê que ele está com essa conformidade, não tem nenhum problema, e o AVL também características normais. Então, com isso que está aqui, a gente tem a análise das derivações clássicas absolutamente normal. Vamos tirar aqui esse desenho do vetor e agora vamos trazer isso aqui para cá. Vamos avaliar agora as derivações precordiais, para que a gente possa identificar se está normal ou não, ok? Pronto. E agora vamos dar uma olhada como é que eu avalio as precordiais. Lembra que a gente comentou? Quando você olha aqui V1, né? Vamos dar um zoom, ó. O que significa essa pequena onda R? O septo. E essa onda negativa, a parede do ventrículo esquerdo ganhando do direito, porque a gente viu na aula de anatomia que o ventrículo esquerdo fica lá atrás, né? E a perinha do V1, ó, tá aqui. Conforme ele vai andando, ele vai indo de encontro para o ventrículo esquerdo. Por isso que você vai tendo no eletrocardiograma normal uma onda que era pequenininha, aumenta, aumenta, até que ele fica grande, tá bom? Porque ele está olhando aqui mais de perto o ventrículo esquerdo. Então, isso é o septo, e isso é a parede livre do VE ganhando do VD. Aí eu vou cada vez mais equilibrando essas forças, até que quando eu chego aqui, essa onda pequena é o septo, isso aqui é a parede do VE ganhando do VD, ok? Então essa é a progressão normal. Tem alguns livros de eletrocardiograma, eles fazem um desenho bem legal, eu vou fazer aqui para vocês, ó. Ele fala o seguinte, a evolução de V1, tá? Até V6, ela é assim, ó. V1, V2, V3, V4,
V5 e V6, tá? Quer dizer, eu tenho uma onda R que cresce e normalmente diminui em V6, tá? Puxar um pouquinho para cá, né? E eu tenho normalmente uma onda S aqui, ó, que vai diminuindo, tá vendo? Quer dizer, essa é a progressão normal que a gente vê aqui. Mais uma vez, o QRS estreito, né? Mais uma vez, a onda T concordante com o QRS, tá legal? E aí, com isso, a gente tem, então, a análise do eletrocardiograma normal. E é isso, né? Eu acredito que com todos esses capítulos dentro desse módulo, vocês têm todas as ferramentas para olhar um exame, definir que ele é normal e, mais importante que isso, compreender todos os outros módulos para não precisar decorar o sinal das patologias, mas entender cada patologia, o que causa no eletrocardiograma. Grande abraço!